Eu quero aproveitar essa oportunidade hoje para poder estar falando de algo que a gente vê que tem atrapalhado muitas pessoas, que tem deixado muitas pessoas sem uma ação, sem viver realmente aquilo que Deus criou para que cada um de nós, em Cristo, possamos vivenciar o melhor, termos uma vida plena. A gente tem falado muito aqui sobre o Senhor Jesus como centro da nossa vida, e quando Ele é centro da nossa vida, as coisas precisam mudar, as coisas precisam ser transformadas, porque não há como Jesus entrar em nossa vida e nós continuarmos sendo como antes, ou sermos como este mundo que vive aí em busca de algo que complete a sua vida, que faça com que eles sintam melhores, que faça com que eles sintam importantes, mas na verdade, quando estão só, se entregam e sentem um vazio. Eu quero falar sobre ânimo. Se anime e dê propósito à sua vida. Essa é a vontade de Deus para nós. Quando Jesus vem e personifica Deus no meio de nós, o que Ele vem fazer? Ele vem animar os homens, o ser humano, dizendo que há esperança, há vida de verdade, além dessa vida que os seres humanos estão aqui acostumados, nas suas limitações, nas suas dores, nos seus problemas, nas suas reclamações. Não era diferente lá quando Jesus veio, não era diferente antes, em que o povo de Israel, que a princípio, a palavra diz que ele veio para que eram os seus, que eram os escolhidos. Quando a gente fala sobre isso, sempre tem aqueles que vão, com essa linguagem hoje do politicamente correto, entender de forma equivocada, mas como que Deus escolheu alguém, algum povo, em detrimento aos outros. Primeiro que nós precisamos entender que a escolha, muitas vezes, ela é determinada pelas nossas atitudes. A escolha do povo de Israel é porque o povo de Israel se abriu para o Senhor. E as outras nações, porque fizeram suas escolhas erradas nos seus deuses, nos seus ídolos, que na verdade não são e não existem, os seus ídolos criados pela sua própria imaginação. Enquanto em Israel, apesar de muitas vezes eles se contaminarem com essas nações, mas lá no seu coração eles lembravam do Deus Criador, lembravam do Deus que libertou eles, do Deus que quando eles clamavam, Ele respondia. Então, por esse fator, esse povo, ele passa a ser escolhido. Porque eles tiveram um patriarca que ouviu a voz de Deus: sai da sua parentela para a terra que eu te envio. E assim esse homem simplesmente ouve e vai. Esse é um ponto importante para que nós possamos reconhecer na nossa vida essa escolha, esse chamado de Deus. Não é porque tal pessoa é melhor, não é porque eu seja melhor, não é porque você seja melhor, é pela sua resposta. Porque Deus criou o ser humano para quê? Para as boas obras. Nós vemos que Deus cria o ser humano e coloca e dá a ele atividades. Deus não cria o ser humano e deixa ele lá sem saber o que fazer. Não simplesmente criou e soltou por lá. Não, Deus tem atividades. Deus mostra o cuidado que Ele tem para conosco o tempo todo, de nos colocar atividades, responsabilidades.
Quando ele chama pessoas responsáveis. Nós não vemos em momento algum na palavra o Senhor, Deus no Velho Testamento, Jesus no Novo Testamento, chamar pessoas desocupadas, pessoas à toa. Porque esse tipo de pessoas, realmente, eles não contribuem com o propósito, não fazem algo produtivo. E é por isso que nós precisamos encontrar ânimo, buscar ânimo, e para ter ânimo nós precisamos ter um propósito. Essas duas palavras hoje vão andar junto nessa mensagem. Se anime e tenha um propósito na sua vida. Porque se você for uma pessoa muito animada, mas não tiver um propósito, isso também vai cair por terra, vai perder a motivação, vai perder o sentido. Nós vamos hoje passar por alguns versículos, olhar um pouquinho a nossa Bíblia. Eu te convido primeiro, nós lemos Josué 1 e versículo 9. Essa é uma palavra que eu particularmente gosto muito, é uma palavra que sempre me motivou muito. Obrigado, meu irmão. Importante nós entendermos que motivação também, me motivou muito, mas é importante entender o que é motivação. Eu tive a oportunidade de aprender isso um dia e eu acho isso muito interessante e importante que a gente tenha esse conhecimento. A motivação não é algo que você encontra ela assim, de repente você passa a ficar motivado, alegre. Não. Motivação é algo que você busca e você vai encontrar se você se esforçar. Não é algo que um dia você vai. Tem dia que a gente amanhece mais propício. Você acorda mais feliz, mas se vier talvez uma notícia ruim naquele dia, você logo desanima. Então, não é uma coisa natural, não. É uma coisa que precisa ser trabalhada. Nós precisamos estar no controle. E, com certeza, que Deus nos direcione nisso. Que o Espírito Santo nos oriente nesse propósito. Senão, nada vai dar certo. Então, aqui no versículo 9 de Josué, nós temos esse homem de Deus, sucessor de Moisés, que foi um grande líder. E de repente, o Senhor chama Moisés para continuar a obra desse grande líder. Agora, a responsabilidade, quando nós temos alguém muito motivado, alguém muito animado, alguém que fez uma grande obra e de repente nós somos colocados ali para suceder. Qual é a expectativa? A expectativa nossa de poder chegar aos pés daquela pessoa. A expectativa das outras pessoas é de que esse homem seja como aquele ou até menor. E aí, nesse ambiente, nesse contexto, é que vem ali o baque. Será que eu vou conseguir? Será que vai ser possível? Será que vai dar certo? E nós temos aí Josué, talvez com esses pensamentos, talvez não, sim, com esses pensamentos, porque uma grande responsabilidade estava sobre ele, e ele sabia que aquelas pessoas que estavam em volta não viam como deveriam, mas Deus tinha entregue a responsabilidade para ele. Com certeza ele estava vivendo algo dentro dele ali, o que nós muitas vezes vivemos, eu, você, vamos ter esse problema durante a nossa existência, os conflitos internos que nós precisaremos batalhar com eles
para que nós possamos ser pessoas bem-sucedidas, não no sentido que o mundo secular fala aí, de dinheiro, embora possa também ter, né? Isso aí possa estar presente, mas não é nesse sentido absoluto, né? É no sentido amplo, é ser feliz, ser abençoado, é ter o sucesso naquilo que nós desejamos, os nossos objetivos, como gosto muito de falar. E aqui no versículo 9, o Senhor vai falar com Josué: digo e repito. O Senhor afirma ali: digo e repito, seja forte e corajoso, nada de desânimo, e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você, esteja onde estiver. Somente com essas palavras, eu acho que nós poderíamos, não tenho dúvidas disso, eu penso que nós poderíamos fechar a Bíblia, orarmos e sairmos aqui refletindo. Já é uma palavra que nos coloca para cima. A mim, essa palavra para mim, ela é muito proveitosa. Para a minha vida, ela tem um sentido e sempre Deus trouxe ela para mim no momento em que eu precisava. E eu tenho certeza que ela pode ser útil na sua vida também nessa manhã, para você que está aqui, para você que um dia vai ouvir a nossa mensagem no vídeo. Seja forte e corajoso. Talvez a sua versão esteja: esforça-te e tenha bom ânimo. Não fique com medo. Embora o medo seja algo que possa ser controlado e usado a nosso favor, é importante entender isso. Controlado. Ele não pode exceder a ponto de nos paralisar. Você não pode olhar para uma situação e aquela situação se tornar maior do que ela é realmente. Você não pode trazer pensamentos na sua cabeça e fazer com que esses pensamentos te dominem a ponto de não deixar você agir, a ponto de não deixar você ser uma pessoa feliz, plena, consciente daquilo que Deus tem na sua vida, daquilo que você pode fazer, ou fazer você se limitar porque você acha que algo é do jeito que você está pensando. E isso acontece? Acontece comigo, pode acontecer com você. E a palavra de Deus é o maior remédio para as nossas vidas. É claro que em alguns momentos nós podemos fazer uso de um remedinho que seja indicado por um profissional, médico. Sim, ele pode ser útil, um suplemento pode ser útil, mas eu te digo, eu te afirmo que a palavra de Deus, ela é o maior remédio para as nossas vidas. Quando você se detém nessa palavra, como o Senhor vai falar lá no início, quando Ele entrega ali a lei, Ele vai dizer que a palavra esteja sempre diante de vocês, que vocês meditem sobre ela de dia e de noite. O que é meditar? No sentido de algumas... em algumas religiões o sentido é aquela coisa ali de você ficar parado e às vezes até com aquele som.
Mas a meditação que a palavra de Deus vai nos ensinar é quando você traz a memória e você... Sabe quando você está ali estudando e tentando decorar, que você vai repetindo aquilo, até aquilo se tornar fácil, compreensivo, familiar para você e você conseguir se expressar? É isso. O que essa palavra fala para mim, para você? O que ela fala sobre Deus, que Deus, Ele não quer que você seja uma pessoa desanimada, parada, sem propósito na sua vida. Ela fala para você que você precisa reagir, que você precisa de ação. Qual o sentido dela na nossa vida? Essas palavras precisam ser aplicadas, elas não podem ser apenas conhecidas. Não fique com medo, lembre-se bem, o Senhor estará com vocês, esteja onde estiver. Então, se você se apropria dessa palavra e tem certeza disso, você não vai temer o mal. Você também não vai se exceder, porque você vai, não, mas com essa palavra eu posso me exceder, eu posso fazer algo que não é, e às vezes eu errar por causa disso. Não tenha medo. Você precisa se entregar e deixar que o Espírito Santo vai agir na sua vida, vai te orientar. Jesus, quando subiu ao Pai, ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E quando a igreja é inaugurada ali no Pentecoste, primeira coisa que acontece, o Espírito Santo vem sobre aquele povo. E desde que o Espírito Santo veio, ele não saiu mais, ele está aí. Hoje, o Espírito Santo está disponível para mim, para você. Para quê? Para nos falar, nos assegurar acerca dessa palavra, nos dar propósito em cima dessa palavra, nos fazer acreditar, confiar e nos guiar no caminho da verdade, para que nós possamos, em nome de Jesus, conseguirmos tudo aquilo que nós precisamos. A boa nova é essa, que Jesus veio para falar, para pregar o Evangelho aos pobres. Por que será que ele coloca essa palavra dessa forma tão direta? O Espírito Santo está sobre mim para pregar o Evangelho aos pobres, as boas novas para o pobre, porque o pobre era rejeitado naquele tempo, como é hoje. Alguém que se considera pobre, que é considerado pobre, ele está sempre no segundo plano, ele está sempre com medo, ele está sempre limitado. E Jesus vem, o grande líder, o grande homem, o Filho de Deus, vem para estes. Ele veio para libertar os cativos. A mensagem de hoje do devocional falava sobre isso, dando exemplo de Paulo, que mesmo preso muitas vezes, esse homem encontrava ânimo dentro da prisão para dar conselho para as pessoas que estavam soltas. Por quê? Porque ele não estava no estado de prisioneiro. Ele estava ali limitado, sua liberdade estava limitada, mas ele era um homem livre. O que isso tem a ver comigo? Márcio, o que isso tem a ver comigo? Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver porque muitas vezes nós, como livres, nos consideramos pessoas limitadas, fechadas. E talvez aquele homem, aquela mulher que está preso agora, né? Talvez num país que a liberdade é limitada para a pregação do Evangelho, consegue se sentir no propósito, animado e confiando no amanhã. Porque nós, como cristãos, precisamos
quando nós reconhecemos a graça de Deus, o favor de Deus em Jesus Cristo, precisamos entender que esta salvação não é somente para quando a gente morrer, não. Ela vale a partir de hoje. E a prova disso é o que eu estou falando sobre Paulo, que mesmo preso, ele era um homem livre. Mesmo nesse mundo, esse mundo aí que está aflito, preocupado, cheio de confusão das autoridades, confusão de guerras, de rumores de guerra, de problemas econômicos, nós podemos encontrar ânimo nesse meio, porque o Senhor está comigo, o Senhor está contigo, o Senhor está conosco, onde quer que estejamos. Isso significa que nós não temos problemas? Não, pelo contrário, estou falando aqui, nós temos problemas, mas nós temos aquele que nos leva à solução do problema. Oh, glória a Jesus! E aí, a partir disso, nós vamos no capítulo 2, versículo 11. Por causa da promessa de Deus, as pessoas vão olhar para você, vão olhar para mim, vão olhar para nós e vão expressar dessa maneira como expressaram a respeito de Josué e daqueles que lideravam. Não é de admirar que estejamos com tanto medo. O povo, outro povo, depois de ouvirmos essas notícias, ninguém mais teve coragem, pois o Senhor é o Supremo, Deus do céu. Pois o Senhor, o seu Deus, não é um Deus qualquer, Ele é o Supremo Deus do céu e da terra. Josué recebe coragem da parte de Deus, e ele se motiva, ele vai agir para poder vivenciar o que Deus tinha na sua vida. E os povos em volta, essa aqui era a família daquela mulher ali, onde eles estiveram espiando. Eles ouviram a respeito do que Deus fez com o povo de Israel, libertando o povo do Egito, passando com eles no Mar Vermelho, vivenciando vitórias que eles sabiam que não poderiam ser alcançadas, a não ser por um Deus grande ao lado deles. Não era por armas, não era por sabedoria, era porque tinha um Deus por trás deles, na frente deles, do lado deles. Nada como a cruz, não expressa, os 4 pontos à frente, atrás, dos lados, Jesus Cristo ali no meio, libertando o povo, libertando, que Jesus estava presente. A palavra vai falar sobre isso, na libertação do povo. Jesus está presente hoje, naquele tempo pela fé, hoje também pela fé, mas hoje nós sabemos que Ele existiu, o que Ele fez, o sacrifício dEle. Naquele tempo as pessoas precisavam crer na promessa, mas sempre foi sobre Jesus. E aquele povo sabia, olha, é o povo de fora que precisa ter medo, não nós. É o povo que está sem Deus e que precisa ter medo. E hoje nós vemos o contrário às vezes acontecendo. As pessoas estão fora tranquilas, vivendo do seu jeito, encontrando os seus caminhos, e muitas vezes nós estamos limitados, com medo de falar, com medo de agir, com medo de ser aquilo que Deus nos criou para ser. E quando nós vemos alguém que quer viver aquilo que Deus nos criou para ser, nós nos incomodamos. Como diz uma conhecida minha, incomodamos com aquela alegria irritante daquela pessoa. Por que nós agimos dessa forma? Porque às vezes
a alegria de alguém que Deus está trabalhando no seu coração, na sua vida, e Ele quer expressar, Ele quer transmitir aquilo ali, incomoda alguns, incomoda às vezes até nós mesmos, enquanto deveríamos estar orando para que essa alegria contagiasse pessoas, ganhasse pessoas, transformasse pessoas. Esse é o nosso papel nesse mundo. Deus tem nos chamado para uma boa obra. Ele chama, a obra não nos salva, a salvação é pela fé, mas nós somos criados para as boas obras. A partir do momento que nós recebemos o chamado, recebemos a salvação em Cristo, nós precisamos produzir obras. Porque Tiago, a epístola de Tiago, a carta de Tiago, que foi mal compreendida até mesmo por Lutero, que pregou a graça de Deus livremente, falando que a salvação era pela fé, até ele confundiu Tiago, que vem dizer, né, que é necessário que aquele que diz que tem fé também tenha obras. E ele foi confundido, mas o que Tiago quis dizer? Ele não quis dizer que a sua salvação vai vir pela obra, mas que é impossível que alguém que tenha recebido Jesus não tenha obras boas. Não é para desanimar, mas é a realidade que precisa ser trabalhada. É impossível que você que tem Jesus seja alguém triste, alguém aborrecido, alguém que não consegue uma motivação para levar para as outras pessoas a alegria de ter Jesus dentro de você. Se algo ainda está nesse ponto, pode ser trabalhado, pode ser encontrado o verdadeiro propósito da sua vida, da minha vida, porque às vezes nós também temos esse momento, nós ficamos ali no nosso mundinho, mas nós somos chamados para fazer a diferença, não para vivermos a melancolia, como o mundo tem vivido, chateado com os problemas que estão acontecendo, por causa do governo, por causa das doenças, por causa do remédio que tem que tomar, por causa do salário que não dá, por causa do mercado que a conta está alta. Ou aquele que confia em Deus, ele vai encontrar solução para tudo. Lá no mercado a gente vê até pessoas, né, que de bem com a vida, que às vezes nem são cristãos, ele diz, assim alguma coisa está cara, troca, substitui. É nesse caminho. Se algo está ruim, busca algo que substitua, que te faça feliz, que te dê propósito, que te dê ânimo, que te dê coragem. Eu tenho orado, mas Deus não tem feito. Não, é contigo agora, Deus já deu, está disponível. Deus te dá a fé para você receber. Deus enviou Jesus para te falar que você está salvo pela graça dele. Ele já fez o que era preciso. Então hoje já está disponível para nós tudo aquilo que nós precisamos. Agora é conosco. O mundo é que tem que olhar para nós e olha, eu conheço Deus desse aí. Não vamos mexer não, vamos acreditar. Porque como no versículo 2, as pessoas têm que olhar para nós e ver que por trás, na frente, do lado, como eu já disse, tem algo maior que não é sobre mim, não é a minha sabedoria, não é o meu estudo, não é o meu dinheiro. Tem uma ação que eleva, que faz as pessoas terem, sair da zona de conforto. Tem uma ação que vai levar elas a uma vida melhor. É o nosso papel. O que muitas vezes nós queremos? Nós queremos felicidade. E achamos que essa felicidade vai ser eu chegar lá no mercado e comprar um pote, ou na farmácia, e comprar ali um potinho também, né? um comprimido, que eu vou tomar ele todo dia e eu vou ficar feliz. Isso não vai acontecer. Vai ser diferente. Tem outra forma. Embora, né, eu gosto de destacar isso aqui, porque as pessoas às vezes compreendem errado. Embora às vezes você precise se medicar para aquilo que é
que não está no âmbito espiritual, não está no âmbito do seu controle. Mas você só tomar o remedinho não vai resolver o seu problema. Se você não abençoar, porque até o remédio que você toma, você tem que abençoar ele. Se nós damos graça pelo alimento, não vê o remédio como algo ruim para a sua vida, vê como um suplemento. E se Deus está te dando força para você comprar, para ter aquilo ali, amém, Senhor, abençoa. Eu não me vejo menor por estar tomando esse remédio, mas eu vejo abençoado por o Senhor ter me dado essa saída para contribuir, para cooperar para a ação do Senhor na minha vida. E você seja feliz dessa forma. Você quer ser feliz? Você entenda o seguinte: Deus já deu as condições. Nós não somos pregadores de bênção aqui nesse lugar, porque a bênção, nós somos pregadores de Cristo, porque a bênção é a consequência. Então é isso que nós estamos falando. Nós já recebemos a Cristo. Jesus é o centro da pregação da comunidade de São Formosa. Então, se Jesus é o centro da nossa pregação, é aquele que nós já recebemos, nós precisamos entender agora que nós precisamos frutificar, né? E dentro desse entendimento, nós vamos compreender alguns fundamentos para que nós possamos viver a plenitude de Deus. Quando Deus nos criou, quando Deus criou o ser humano, porque foi depois que Ele criou o ser humano, lá em Gênesis 1:31, Ele vai dizer, né, que tudo era muito bom. Eu tive essa reflexão quando eu ainda era jovem, lendo a palavra, observei isso. O Senhor criou os céus e a terra, criou a luz, e ao final de cada um desses dias Ele dizia: viu o Senhor que era bom, e viu no primeiro, no segundo, no terceiro. Depois que Ele criou o ser humano, que tudo estava perfeito antes, né? Tudo estava perfeito, pronto, Ele cria o ser humano, e aí Ele exclama ali no final: e viu Deus que tudo era muito bom. Eu e você estamos presentes, independente do que o ser humano tenha feito, do que o diabo tem feito aí para poder atormentar. Nós estamos num ambiente que foi criado, num espaço, num ambiente também, porque todo o ambiente foi criado a partir do que Deus fez. O homem não fez nada por ele mesmo. Ele teve que usar matéria-prima. Deus não precisou usar matéria-prima no início, né? Ele dizia, ele pensava com sua mente criativa, ele dizia: haja isto, e aquilo acontecia. Mas o ser humano precisou para ele criar. Um computador hoje pode ser algo muito interessante, um celular, uma câmera pode ser muito interessante, mas para que ela existisse, o ser humano precisou de algo que Deus já tinha criado. E para que ele também desenvolvesse isso a partir do que Deus tinha criado, ele utilizou a mente que Deus deu, as mãos que Deus fez. E como eu disse ali ontem, né, naquele casamento, estudando a palavra, eu percebo algo maravilhoso na palavra e refletindo no contexto, né, da ciência, da vida, como cada vez que o ser humano vai tentar buscar uma certeza de que ele tem razão, a ciência tem razão, ele se depara com Deus. Adão e Eva existiram? Sim, sem dúvida, porque a própria ciência vai encontrar lá dentro das organelas chamadas mitocondrias, que todos nós temos, que é o que dá energia à célula, que todas essas organelas, ela provém de uma só mulher. E aí, não satisfeito, ele vai procurar agora, então vamos analisar ali o homem. O que o
homem contribui na fertilidade, a mulher com DNA, o homem com o quê? Lá com o cromossomo Y, como eles chamam. E eles entenderam também que isto veio de um só homem. E o que acontece? Eles, sem querer afirmar, eles dão razão para nós podermos mostrar que existiu um só homem e uma só mulher, e que esse homem e essa mulher certamente foram criados por Deus. Porque nós cremos nisso antes da ciência. A ciência, ela vai procurar, ela vai buscar, e daqui a pouco ela vai se deparar. Eles que procuram aí hoje a mão de Deus, tem um negócio que a ciência procura lá, ela vai encontrar daqui a pouco essa evidência que ela procura, e ela vai ter que reconhecer. Só que nós já cremos, já acreditamos, não precisamos de algo palpável para que possamos crer no Deus poderoso. Isso tem tudo a ver com a mensagem que eu quero te passar nessa manhã. Se anime, porque você tem um Deus poderoso sobre a sua vida. Tem um propósito, porque você foi criado para a glória de Deus, e Deus tem um propósito na sua vida, ainda que você não perceba. Os problemas mundiais é porque os seres humanos não entendem o seu papel. A criança, ela vai crescer, a criança é maravilhosa, a criança ela está sempre de bem com a vida, sempre animada, sempre com autoestima. Aí ela vai chegando na adolescência, começa os conflitos. Eu não sei para que eu existo, será que eu tenho um propósito? Eu só existo, eu não sei o quê. Sim, porque eu também vivenciei, eu sei como é que é, né? É triste quando a gente cresce, a gente esquece que a gente foi criança, a gente foi adolescente, a gente foi jovem. Se você foi, você vai lembrar o que é, como é. Então eu posso afirmar para você, criança, adolescente, jovem, porque eu já passei por essa fase, que eu sei os conflitos que a gente vivencia, mas nós precisamos olhar além desses conflitos e achar e ver o Deus que nos criou, para que nós sejamos bênção nas mãos dele. Tem um propósito, você não sabe hoje, mas você precisa perseverar. Por quê? Porque lá na frente tem algo maravilhoso que Deus vai fazer através de você. Você que já está na temporada, mas eu já tenho tantos anos, eu não sei para que Deus me criou até hoje. Mas tem um propósito. Porque Deus não errou em nada que Ele fez. Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Ele tem poder para todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Ele é dono da ciência. Então creia. O Senhor, Ele não faz nada que não vai produzir bons resultados. Em Jeremias 29, 11, ele vai dizer: eu sei os planos. Vamos ver lá que essa palavra, esse versículo, ele é maravilhoso para aquelas pessoas que precisam de ânimo. Antes os cristãos, vou dizer os cristãos, nós estamos falando para cristãos aqui, reunidos hoje, né? Eles tinham às vezes livros, bíblias, às vezes folhetinhos, que muitas vezes motivavam, né? O que a gente vê diferenciando esse povo de hoje e os de antes. E aí às vezes a pessoa tinha ali que, se você está precisando de ânimo, leia tal. Se você precisa de ajuda, de fé, de saúde, né? Hoje infelizmente as pessoas não buscam por aí, elas às vezes vão procurar nas músicas, né? Jeremias 29, 11. Às vezes a pessoa está triste, ela vai procurar uma música e acha uma música mais triste ainda, para tentar se consolar. Ou vai buscar um programa que vai trazer mais tristeza, ou vai buscar uma série que vai deixar ela mais para baixo. Enquanto na palavra de Deus tem resposta, às vezes um versículo que você lê te joga para frente quase meses, anos. Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu, preste bem atenção,
É isso, é meditar. Aplica essa palavra na sua vida. Olha o que Deus está falando para você através dessa palavra. Porque ela não foi só para Jeremias. Se Deus permitiu que ela fosse registrada, entenda isso. Mas essa palavra foi para Jeremias. Na palavra de Deus nós precisamos entender o contexto. Tem momentos que é histórico. Tem momentos que ela é direcionada. E tem outros momentos que é direcionada para alguém. E tem outros momentos que ela, no mínimo, vai servir de exemplo, de modelo para a sua vida. Aí ela pode ter sido até direcionada para outra pessoa, mas você pode apropriar disso. Olha o que Deus falou por Jeremias. Porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor. Planos de bem. Não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Sou eu que conheço os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamento de paz, para te dar o fim que esperais. Será que algum de nós aqui espera um fim ruim? Será que nós somos tão insensíveis, tão pequenos ao ponto de esperar um fim ruim? Não. E que fim? A morte? Não, gente. O objetivo, o resultado. Você está procurando um resultado ruim para a sua vida? Não, eu não estou. Então saiba que o Senhor tem para nós bons resultados. E eu preciso crer, você precisa crer, precisa confiar. Você acha que você veio aqui nessa manhã à toa? Eu vim aqui nessa manhã à toa? Não. Nós viemos aqui com propósito. E nós vamos sair daqui com propósito, apropriando dessas palavras. Mas eu quero é cura. Vamos então ao Salmo 103, versículo 3. Quando eu vou numa casa levar uma palavra, que eu vejo alguém que precisa estar passando por um momento, eu gosto muito desse versículo. Salmo 103, versículo 3. Se até o momento você acha que nada do que eu falei te serviu, então olha essa. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. E o bonito é que Deus, ele é completo. É isso que fazia Jesus não ser compreendido ali no meio dos israelitas. Jesus chegava, o sujeito precisava de cura, ele dizia: eu te perdoo. Porque às vezes o que te prende é o que está na sua cabeça, sua culpa, seu medo, suas limitações, e você ainda não recebeu perdão. Porque não adianta, a gente fala muito em liberar perdão, mas às vezes você não recebe o perdão. Tem coisas lá atrás, e você precisa acreditar nisso. A ciência já descobriu, a psicologia já descobriu que tem coisas lá atrás que prendem o ser humano. E nós, às vezes, como cristãos, não entendemos isso. Ficamos amarrados em coisas lá do passado e limitamos a nossa vida. Mas nesta manhã, o Senhor te fala: sou eu que te perdoo e curo todas as tuas doenças. Oh, abençoado de Deus! Aleluia! Creia nessa palavra. Mas ainda não serviu para mim. Eu quero prosperidade. Filipenses 4,19, que já foi o tema aqui da nossa palavra do ano. Filipenses 4,19. Não pensa assim, eu vou falar para você uma solução mágica para os seus problemas. Eu vou te falar do entendimento de prosperidade que nós devemos ter como cristãos. Ausência de necessidade. Não é uma casa grande, um palácio, um carro do ano, embora isso possa ser possível, claro. Deus não limita você de ter essas coisas. Mas se você tem ausência de necessidade, saiba que Deus já está te abençoando e te prosperando.
Filipenses 4, versículo 19, aleluia, vai dizer: e o meu Deus suprirá todas as necessidades que você tem por meio de suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Todas. Aqui não falou de algumas necessidades. Aqui não falou de alguns probleminhas da comida, não sei o quê, de todas as suas necessidades. Ô irmão, creia. O Senhor fala conosco, nós não estamos aqui em vão. Tudo é sobre a maneira como você tem vivido. Lá no começo eu falei algo que vai refletir agora. É a maneira como você vivencia, como você põe o foco nas coisas. Tem uma ilustração muito interessante. Você pode pegar um punhado de sal e jogar num copo, e o mesmo punhado de sal, a mesma quantidade, você pode jogar num lago. O que vai acontecer? No lago, nada. Se você pegar um pouquinho daquela água do lago e beber, ela vai estar com o mesmo gosto de antes. Mas se você botar o sal no copo e beber, a água vai estar salgada. Então, o que acontece? Porque dessa ilustração, nesse contexto do que eu estou trazendo aqui, ânimo numa pessoa com foco, ela vai transformar essa vida. Uma pessoa com propósito, ele vai transformar a sua vida. Você vai entender para que você existe, qual o seu papel na sociedade, qual o seu papel na sua família, no seu ambiente, na sua existência. Mas o ânimo numa pessoa que não sabe para que existe, você ainda não procurou entender o seu propósito, você não tem foco na sua vida, não vai adiantar nada. Às vezes você tem uma pessoa animada, né? Todo mundo te vê, mas você tem aqueles momentos lá dentro de insatisfação. Por quê? Porque você não sabe o seu propósito. Aí as outras pessoas te incomodam, o tempo te incomoda, se está chovendo, se está com sol, tudo incomoda. O som incomoda, a música incomoda, os caras incomodam. É o que está acontecendo com a humanidade hoje. Tudo incomoda as pessoas. Se você ri, se incomoda. Se você está aborrecido, se incomoda. Se você está fazendo algo, incomoda. Se você está parado, incomoda. Por quê? Pessoas sem propósito. E isso pode ser mudado? Pode. Depende de quê? De remédio? Não. Depende de você. Se é sobre mim, depende de mim. Jesus já deu as condições, ele já criou um ambiente favorável. Ele nos deu a salvação. A palavra que foi traduzida por salvação, ela não tem um significado só depois da morte, não. Ela tem um significado amplo, sozo. Ela fala sobre alegria de viver. Ela fala sobre prosperidade, sobre felicidade, sobre tudo isso que nós já falamos aqui antes. Sobre ânimo, coragem. Coragem para viver, coragem para ser aquele que Deus criou você para ser, coragem para receber a salvação em Cristo Jesus. Até para receber a salvação tem que ter coragem, porque se for alguém que não age, não adianta. Muitas pessoas encontraram com Jesus, mas poucas tiveram sua vida transformada. Alguns encontros mudaram totalmente as pessoas. Outros encontros ficaram ali. Teve pessoas que foram curadas. Nós temos na palavra o exemplo de 10 homens leprosos. Foram curados e apenas um voltou. Por que será? Todos os 10, a palavra fala que os 10 foram curados, mas a cura teve um propósito especial. Ele reconheceu aquele que fez. E entre nós acontece a mesma coisa? Acontece porque Deus tem dado medidas iguais para todos nós.
Mas o que eu tenho feito com a minha? O que você tem feito com a sua? A sua bênção, a sua salvação, a sua parte do que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Como você tem trabalhado na sua vida? Então, precisamos entender. Não é só, eu estou falando de ânimo, estou falando de alegria, estou de felicidade, mas você precisa entender que esse ânimo precisa vir acompanhado de propósito. Nessa manhã, em nome de Cristo Jesus, eu te convido a refletir sobre o que Deus fez na sua vida por meio de Jesus. Que salvação Jesus trouxe para a sua vida. Salvos de quê? De que nós somos salvos? Eu comecei a falar lá sobre a revelação de Cristo, lá quando ele abriu a palavra. Então ele foi salvação para os pobres, o evangelho é salvação para os pobres, libertação para os cativos, cura para quem não tinha os olhos, libertação para aqueles que estavam oprimidos. Deus trabalhou em todo sentido. Ele trabalhou de forma física, espiritual, emocional. Em todos os sentidos, Deus trabalha na nossa vida. Mas eu preciso crer. Jesus também foi algum que ele incomodava os fariseus. Esse homem, que alegria, que coisa que ele passa. Por que as pessoas andam atrás dele? Seja diferente. Mude a sua vida, mude a forma como você vê. Tenha ânimo. Ou se afaste das más notícias. A má notícia fala para você a respeito da política, que a política está assim, o contexto econômico está assim, vai acontecer isso, porque aquele presidente deu isso, aquele outro faz aquilo, aquele seu líder que você gosta fez isso, o outro que você não gosta faz aquilo, o tempo todo tentando desviar nossa atenção para aquilo que não é importante. O que é importante? Hoje eu ouvi um pregador falando, o que é importante sobre isso? Então o que tem? Orar por esse, por aquele, vamos orar pelas autoridades, mas o nosso foco é aqui. Eu não estou lá em Brasília agora, mas as soluções, os problemas lá em Brasília me afligem, então eu vou orar por aqui que eu não posso mudar, mas eu vou preocupar aqui, porque eu não estou resolvendo os problemas que estão lá na minha casa e eu estou brigando por causa do Beltrano e do Cicrano. Vamos focar na nossa comunidade, vamos focar no nosso trabalho, vamos focar na nossa casa e deixar Deus agir através da oração, que a oração resolve. Eu tenho visto isso cada dia na minha vida. Não vai resolver eu ir para a rede social fazer uma crítica, não vai resolver eu ficar nas rodinhas falando sobre isso. Aí muita gente confunde, né? Vai no lugar e critica a roda dos esclarecedores. O sujeito está lá alegre, às vezes, batendo um papo em família, e nós estamos criticando ele. E às vezes eu, como cristão, estou na roda dos irmãos falando mal dos outros, falando mal dos políticos, falando mal do contexto econômico. E isso é a roda do esclarecedor, porque o esclarecedor é aquele que zomba de Deus. E quando eu não creio em Deus, na ação de Deus, no que Deus pode fazer, ou quando eu estou deixando de fazer o que eu poderia estar fazendo como cristão, eu estou escarnecendo. E Jesus, ele era do contra, por isso que ele deixava as pessoas. Olha aqui na sexta, muitos não gostam dessa palavra, mas Jesus ele trouxe uma revolução realmente nesse mundo. Por quê? Porque ele tirava as pessoas da zona de conforto. E esse é o papel que nós temos. Ele chegava ali, o sujeito estava ali, os religiosos achavam que eles eram bons, e Jesus sentava com aqueles que eram considerados pecadores. Jesus foi no casamento dos pecadores. Jesus foi na casa do pecador almoçar com eles. Jesus chama o pecador para descer da árvore, porque ele ia na casa dele. Porque é ele que precisa do médico. Agora os religiosos estavam lá criticando, falando, escarnecendo. Ou que nós possamos colocar propósito nas nossas vidas. Cuidado como nós vemos as coisas.
Se o nosso olho tiver luz, a palavra nos diz que todo o nosso corpo será luminoso. Oh, aleluia! Nós temos que ter disposição em relação à vida. Você quer ver que nível de disposição? Vamos voltar lá em Josué. Que nível de disposição que nós temos que ter? Josué, falei que a gente ia ler, estamos acabando, estamos? Josué, capítulo 14, e no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 14, versículo 10 ou 12. Agora, como vê o Senhor? Agora, como vê, é da forma de ler, né? Senão a gente não entrega a mensagem. Agora, como vê, o Senhor me guardou todos esses 45 anos com vida. Desde o tempo em que o povo ficou indo de lá para cá no deserto. Estou agora com 85 anos de idade. Caleb. Estou agora, então, com 85 anos de idade. Sinto-me forte agora, como quando Moisés me enviou naquela missão. Posso sair para combater e voltar depois do combate, como naquela época. Agora, pois, peço que me dê a região montanhosa como o Senhor me prometeu. Naquela época você certamente se lembra que os Enaquins viviam em suas grandes cidades fortificadas, mas estando o Senhor comigo, expulsarei aqueles homens de grande estatura, como ele prometeu. Caleb tinha 40 anos quando Moisés enviou ele lá para espiar a terra. E ele, juntamente com Josué, agora o líder, era o que estava com ele lá na missão. Os dois foram os únicos que voltaram falando: se Deus falou que é nossa, vamos lá. E 10 pessoas, não vai dar. Como que, olha a proporção. Na proporção que nós estamos aqui, alguns vão receber e outros vão continuar no ensino. E infelizmente os que vão receber, eles sempre são minoria. Nós temos que trabalhar para isso, para eu não ser essa minoria. Eu quero ser Josué, eu quero ser Caleb. O Senhor falou, ele vai dar. Ah, mas é difícil, não dá. O homem tinha 85 anos. Eu, em nome de Jesus, eu trabalho na minha vida para que isso aconteça. Vou estar com esse mesmo ânimo. Nós estaremos lá, vocês vão ter que estar aqui ouvindo, com 85 anos, se Deus quiser, vou estar com a mesma alegria de falar como nós começamos. Então, com 85 anos, eu quero o mais difícil. Porque a nossa tendência é mais velho querer o mais fácil. Ele falou: não, José, é o seguinte, eu quero a região montanhosa. Subir morro, a gente não está querendo. Você acha que Josué não tinha problema? Não. Caleb não tinha problema? Tinha, com certeza ele tinha, gente. Mas ele preferiu fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer e crer naquilo que Deus tinha colocado como propósito na vida dele. E mesmo passando 45 anos, ele tinha a mesma alegria, o mesmo ânimo, a mesma força. Em nome de Jesus, é o que nós precisamos. Faltam os 38 anos para mim, glória a Deus. E eu creio que esses 38 anos serão, nossa igreja vai estar aí com seus 38, com 9, nós vamos estar aí com 47 anos de igreja comemorando, já caminhando aí para o jubileu. E nós vamos estar aí louvando, glorificando. Claro que nós vamos ter aqui sucessores. Eu vou estar aqui como o líder de honra, o ancião, só na consultoria, mas comigo ânimo. Os jovens que vão. Isso! Firme! Os jovens, vocês jovens vão estar aqui nessa igreja, não vão estar nesse nível, porque vocês vão fazer ela crescer muito mais. Em nome de Jesus. Mas nós vamos estar ali, com a mesma alegria.
Lembra que eu falei de... Vamos lá, vamos em frente. Não vou estar com essa voz de ver, não. Vou estar com a voz melhor, né, Matheus? Ajuda aí, né? Vamos trabalhar, vamos exercitar para a gente estar com a voz boa. Nossa motivação, meus amigos, é Jesus, que acreditou na sua missão. Jesus acreditou. Jesus era Deus, mas ele se esvaziou. A Bíblia falou, ou cremos ou não cremos. Ele se esvaziou, ele se limitou ao ser humano que sofria, que sangrava, que chorava. Ele mostrou tudo isso. Essas emoções foram registradas para quê? Para eu e você sabermos que Jesus era, enquanto esteve aqui, homem como eu e você, humano como eu e você. Mas ele acreditou na missão e se deu por ela. O que eu e você temos feito com a nossa missão? Jesus, ele nos deixa uma mensagem em João 16:33, que deve servir de motivação para a nossa vida. Glória a Jesus. Mateus 16:33 é o último versículo que nós... João, perdão. 16:33, o último versículo que eu vou estar lendo aqui nessa manhã, para que você se sinta motivado pelas palavras de Cristo. Oh, glória a Jesus. Eu falei tudo isso, toda a palavra que ele deixou registrada, né? Eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse é o nosso Jesus. Ele não mente, ele fala a verdade. Ele deixa claro. Vai ter problema? Vai ter coisas que você não gosta? Vai, que eu não gosto? Tem muitas coisas, gente, que não está do jeito que eu gostaria. O que a gente gostaria? Não vou falar, mas quantas coisas que você... O que você queria agora? Está do jeito que você quer? Jesus também estava do jeito que ele queria? Não. Porque ele falou com o Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, cumpra a sua vontade. O que você entende com isso? Não era a maneira como Jesus queria, mas ele se entregou ao propósito. Então eu e você somos diferentes? Não. Está do jeito que eu quero? Não. Nós vamos aprender a viver dessa maneira e encontrar o nosso propósito e termos bom ânimo e encontrarmos os resultados assim como Jesus. E venceremos. E venceremos! Amém? Então vá com Jesus. Tenha objetivos, tenha foco, saiba o que você quer. Viva com ânimo, com propósito, e não deixe Jesus de fora da sua vida. E tudo vai dar certo. Amém? Que Deus abençoe grandemente a nossa vida em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Já encerrando, esse momento, este culto maravilhoso que tivemos na presença de Deus. Deus com certeza está no nosso meio, Ele está falando conosco, Ele vai nos abençoar essa semana, apesar dos problemas que nós também enfrentaremos, mas depois do problema tem vitória. Tá? Creia nisso. Vamos então estar louvando o Senhor. Podem vir para louvar. E você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, pode deixar aqui para que nós possamos continuar fazendo essa grande obra do Senhor, né? Essa é uma grande obra, nós não podemos parar, nós não vamos parar, nós vamos rumo ao nosso jubileu. Glória a Deus, e que Deus abençoe a sua vida. Eu, aproveitando esses dias de folga, né? Do trabalho lá, né, na folga da nossa vida, né? A gente estava ali, graças a Deus, tendo uma ajuda, né? A Marisol, além de proprietária do imóvel, ela como contadora, ela nos dá uma ajuda em relação aos documentos, né, que nós entregamos para cumprir as leis dos homens, né? Então eu estava ali preenchendo, que nós fazemos tudo aqui legalmente.
e a gente vendo aí como, às vezes a gente fazendo aqui no dia a dia, a gente está só seguindo em frente, só preocupando em realizar. Cada mês para mim que eu entrego ali a mensalidade aqui do aluguel, eu dou graças a Deus. E quando a gente vê, depois eu ia fixar aqui hoje, mas vou ver se eu trago nos próximos dias, os resultados, a gente vê o quanto que a gente fez, o quanto que a gente alcançou. Tantas igrejas maiores que a nossa tendo que fazer plano para poder pagar aluguel, para poder fazer os projetos, e a gente faz tantas coisas e a gente não é grato, e às vezes a gente não valoriza isso, mas dá tudo certo, tudo tem dado certo. Por quê? Porque Deus tem abençoado nossas vidas. Nas palavras de Gamaliel, se essa obra não for de Deus, ela para, mas se ela for de Deus, ninguém pode parar. E é isso que tem acontecido. A obra é de Deus. O que Deus está pretendendo e como Ele está trabalhando, Ele que sabe. Agora eu sei que os resultados são bons, porque Ele que sabe. É Ele, como nós lemos aqui, que sabe os resultados que Ele tem para a nossa vida, de dar o fim que esperamos. Vidas serão transformadas, estão sendo transformadas, estão sendo abençoadas. Muitos já passaram por aqui, estão abençoando outras vidas, em nome de Jesus. Vão abençoar outras vidas, outras que vão chegar aqui. Tudo por causa da contribuição que nós temos feito. Por causa de pessoas, tem gente que tem contribuído aqui que nunca pisou nessa igreja. E chega lá o Pix dela. Que coisa maravilhosa. Eu fico encanado, gente, como a gente às vezes não faz algo, não é tão disposto. E tem pessoas que acreditam, porque Deus tem colocado lá no coração deles o propósito de servir. Vamos louvar? Acho que os irmãos querem que eu continue. Tem mais aqui para falar. Amém. Amém, igreja? Amém. Essa palavra abençoada, vamos louvar, vamos nos colocar de pé, vamos pedir para que Deus continue transformando as nossas vidas, sendo referência, de que Ele derrame chuva de bênção sobre todos nós, possamos absorver, acredito que seguimos aquele que é a nossa referência, aquele que pode, deve ser a nossa esperança nessa terra. Vamos, vem. Olha, esfriou, hein? Vamos cantar, poder sustentarmos, nos aquecermos. Essa bênção desse louvor. Baixa ele, Fernandinho. Glória a Deus. Nós vamos ser uma ponte nessa vida. Assim como a roça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu, e desejo. Assim como a roça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu, e Deus meu, faz chover. Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, percorrer o rio, Senhor Jesus, inunda o teu coração, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, percorrer o rio, Senhor Jesus, inunda
Faz chover, faz chover. Senhor, nós te esquecemos, Senhor, está na tua mão, Senhor, da misericórdia, toda manhã e sempre. Porque estamos aqui, Senhor, para te louvar, para ser desejosos da tua paz, da tua misericórdia, da tua amor eterno. Que assim seja para todos sempre. Amém.